Paz, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15, o capítulo inteiro. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que deles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Te louvamos pela preservação da mesma. Um dia o Senhor a deu ao Seu povo, para que o Seu povo conhecesse o Senhor, conhecesse o Seu maravilhoso plano de salvação e conhecesse, ó Pai, a forma de vida, do viver a vida que o Senhor nos deu, que o Senhor quer. E nesta noite, quando da Tua palavra aberta, nosso pedido é que o Teu Espírito Santo nos conduza, de maneira que a Tua igreja seja edificada. Pedimos a Sua bênção, Senhor, e é no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que assim nós oramos, desde já agradecidos. Amém. Queridos, uma das histórias mais fantásticas que nós temos na palavra do Senhor, ela acontece quando Abraão chama o servo mais velho de sua casa. Aquele que, se ele não tivesse filho, seria quem continuaria na sua descendência. Um homem chamado Eliezer. E a Bíblia fala que ele é chamado com uma missão.
O filho de Abraão já tinha idade para casar. E ele disse para Eliezer: Eliezer, você vai lá na minha terra, você vai lá em Ur dos Caldeus, e você vai jurar que você vai buscar uma filha ou uma esposa para o meu filho. Irmãos, presta bastante atenção nesse pedido. Tem alguns pedidos que a gente pensa assim: meu Senhor, tem misericórdia. E eu fico imaginando a cabeça desse homem, buscar uma esposa para o filho do meu patrão, do Senhor da casa a qual eu faço parte. Mas a Bíblia fala que Eliezer não questionou. Ele jurou que traria uma esposa, sim, para o filho do seu Senhor. E ele vai. Acredito, meus irmãos, naquela caminhada, provavelmente uns 1.500 quilômetros, eu fico imaginando o que passava pela cabeça desse homem nos dias e nas noites daquela caminhada e das paradas. Mas o que nos chama a atenção é que num dado instante dessa longa viagem, ele ora ao Senhor. Ele faz aquilo que nós também podemos fazer diante de desafios e missões que nós temos. E ele pede assim para o Senhor: Senhor, que eu possa ter êxito e que o Senhor use de benevolência e de misericórdia para com o meu Senhor. Meus irmãos, ele buscou o Senhor, ele pediu a bênção do Senhor, ele pediu a direção do Senhor. E queridos, ele chega lá em Ur dos Caldeus, ele vê uma jovem formosa, por nome Rebeca, uma jovem trabalhadeira. E ele então entende que Deus havia respondido a sua oração. Nós acabamos de ler um texto, queridos, que mostra algo espetacular acontecendo. Espetacular porque eles tinham acabado de ver novamente águas se abrirem. Não mais um mar vermelho, mas eles viram o rio Jordão no alto da sua cheia, o rio saindo, como nós dizemos, da caixa. E eles veem o Senhor abrindo esse rio, e o povo do Senhor, depois de 40 anos vagando pelo deserto, eles passam a pés enxutos. E nesse momento, onde nós lemos esse texto, esse povo já está em solo, em terra prometida, sob liderança de Josué, um soldado treinado no Egito, que foi por 40 anos o braço direito de Moisés, que junto com Caleb foi preservado durante aquela peregrinação, onde todos os valentes, todos os homens que saíram do Egito, pereceram no deserto, por conta da sua incredulidade, por conta da sua desobediência. Meus queridos irmãos, eles viram pragas, 10, viram o mar vermelho se abrindo, viram o maná chovendo do céu, todos os dias, com exceção do dia de descanso. Eles viram água, eles beberam da água que brotou da rocha. Eles viram uma nuvem protegendo eles do sol. Eles viram um clarão de fogo aquecendo-os durante a noite, trazendo direção. Eles viram águas amargas transformando em águas doces. E mesmo assim, permaneceram incrédulos para com Deus. Na menor dificuldade que eles tinham, a primeira fala deles era: vamos voltar para o Egito. Tudo acabava em murmuração, e sempre acusando Moisés de tê-los enganado. E eles foram sucumbindo. Pastor Hernandes, queridos, comentando esse texto num dos seus livros, ele diz que o deserto foi o maior sepulcro a céu aberto que a história contemplou. Mesmo assim, o Senhor direciona o seu povo, de maneira que eles entram na terra do Egito, conforme o Senhor havia prometido. E isso fica muito bem claro nos escritos. Eles atravessaram o rio Jordão, como dito, todo o povo passa sãos e salvos, a pés enxutos, e eles estão agora a 3 quilômetros da cidade de Jericó, sobre os olhares amedrontados daqueles que eram seus inimigos.
texto lido, queridos, nós vamos fazer uma exposição. Nós vamos dividi-lo em 5 partes. A primeira delas é o pânico dos amorreus e dos cananeus, diante dessa entrada e das notícias que eles ouviram. A segunda é a prática da circuncisão. A terceira é a celebração da Páscoa, apenas o verso 10, antes do 2 ao 9, quando da prática da circuncisão. Versos 11 e 12 nós temos o cessar do maná. E os versos 13 a 15, a presença do Senhor na batalha. Queridos, no primeiro instante, nós olhamos no verso de número 1, o pânico dos amorreus, dos reis amorreus e dos reis cananeus. A notícia sobre a vinda do povo de Deus, queridos, gerou pânico no coração dos habitantes da terra de Canaã. Raabe, no capítulo 2, já dissera que o coração do povo tinha desmaiado e não havia ânimo algum. Eles ouviram falar do Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele ouviu falar dos 2 reis, Seom e Og, que foram derrotados antes dessa chegada, ou da chegada ali à beira do Rio Jordão. Nos capítulos 3 e 4, eles veem, queridos, esse povo passando quando esse rio se abre. E mais ainda, um medo avassalador toma conta de suas vidas, de suas famílias. Diz o texto que não havia alento algum. A citação desses reis, amorreus e cananeus no texto, é muito mais do que 2 povos. Nós sabemos que haviam 7 etnias, povos dentro da terra prometida, mas de repente surge uma pergunta: por quê que nesse momento apenas 2 nações são citadas? Martin Woodstra, um teólogo reformado, professor do Calvin Theology em Michigan, que morreu em 1991, comentando esse texto, ele diz: os termos amorreus e cananeus são designações generalizadas para a população de Canaã, que residiam na parte ocidental do rio. Amorreus designa as tribos que viviam nas montanhas, e os cananeus, as tribos localizadas no litoral, à beira do mar Mediterrâneo. O momento, meus queridos, militarmente falando, era extremamente oportuno para uma invasão. O momento era aquele que o povo, sem força alguma, não oferecia qualquer resistência. Eles estavam com medo. Porém, Josué, como um homem de Deus, não podia tomar qualquer decisão, pois o Senhor quem estava no controle de tudo, Ele não poderia colocar nada a perder com o seu ímpeto. E é nesse momento, queridos, mesmo diante de tudo favorável para a tomada de Jericó, ele faz aquilo que Eliezer fez, ou Eliezer. Ele busca o Senhor, e ele ouve do Senhor algumas instruções, queridos, que eu passo a mencionar. A primeira delas, como dito, dos versos 2 a 9, Deus ordena a prática da circuncisão. A circuncisão era um corte no prepúcio do órgão genital masculino. É um sinal da aliança no Velho Testamento, instruída ou instituída pelo Senhor para o seu povo. Naquele contexto, meus irmãos, todos circuncidados significava que tinham uma aliança com o Senhor. E o Senhor dá ordem para que todos fossem circuncidados, como um sinal de compromisso para com Deus naquele momento. Ninguém daqueles homens ainda tinha realizado esse sinal, esse comprometimento, pois todos eles nasceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, tinham de 40 anos abaixo. Facas e pedras, diz o texto, de pederneiras, um tipo de pedra que dá uma lasca, foram preparadas para aqueles poucos mais de 600 mil homens. Todos passaram pelo rito da circuncisão. E no verso 9 o Senhor diz: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Se algum de vós ainda se lembram, ou se eles pudessem se lembrar do que foi feito no Egito,
ou do que aconteceu naquela terra, deveria ficar tudo no passado, pois hoje se confirma, diz o Senhor, que tudo o que prometi foi cumprido. O povo foi colocado na terra, e ninguém mais poderia falar que o Senhor não cumpriu as suas promessas. Mesmo diante da desobediência do seu povo, mesmo diante da sua rebeldia, a promessa que o Senhor fez foi cumprida. A vergonha da escravidão, do sofrimento ficou para trás. E minha aliança de ser o vosso Deus está mais firme do que nunca. Vocês, a partir de hoje, com esse ato da circuncisão, se considerem meu povo, povo da minha aliança, povo do meu pastoreio. E o povo de Deus fez exatamente o que o Senhor mandou fazer. Antes da guerra, a aliança estava feita. Não apenas isso, queridos. Para os circuncidados, o próximo passo era a celebração da Páscoa. E a gente vê isso no verso 10. Queridos, depois do rito da circuncisão, e nós aqui já trazemos para os nossos dias, a Páscoa que simboliza a ceia, nós vamos falar isso, ela é para aqueles que fizeram uma aliança, que professaram a sua fé e receberam aquilo que era o rito da circuncisão do Velho Testamento. No Novo nós chamamos de batismo. E depois do rito da circuncisão, eles deveriam participar ou celebrar a Páscoa. É interessante que nos 40 anos, queridos, passados, isso não aconteceu. Aquele que fora estabelecida por estatuto perpétuo, fora ignorado por conta de rebeldia. Rebeldia que tiveram para com o Senhor. Essa perpétua celebração tinha o significado de que eles foram libertos da escravidão do Egito. O sangue de um cordeiro sacrificado foi colocado nas vergas das portas. E significava que o anjo vingador não mataria o primogênito daquela casa. E no dia seguinte, eles estariam livres. A Páscoa era comemorada antes, através de uma ceia, com um cordeiro assado, pães sem fermentos e ervas amargas. Como dito, queridos, somente os circuncidados poderiam participar, somente aqueles que entravam em aliança com o Senhor poderiam participar desse solene momento. E antes da guerra, eles deveriam estabelecer o rito da circuncisão, que era o sinal de aliança, após participarem da Páscoa, significando que o Senhor agiu de forma misericordiosa, libertando-os da escravidão egípcia. O Senhor tem aliança conosco e provou a sua fidelidade a essa aliança, libertando o seu povo. Quarto lugar, queridos, depois de enfatizarmos o medo daqueles reis, amorreus e cananeus, depois de observarmos que antes da guerra, o Senhor chama esse povo para uma aliança através da circuncisão, e de uma lembrança de quem os tinha libertado da escravidão, agora, queridos, nós temos nos versos 11 e 12, o cessar do maná. Diz a Bíblia que por 40 anos o Senhor sustentou o seu povo no deserto. Em dia nenhum faltou alimento para que esse povo peregrinasse de maneira saudável. Agora, queridos, na terra prometida, diante da fartura da terra que mana leite e mel, cessa o maná. E esse povo se delicia da fartura, das frutas daquela terra, diz o texto. Não mais precisariam do milagre extraordinário do Senhor, pois a terra agora daria o seu fruto para aquele povo. É como se o Senhor dissesse: agora vocês arregassem as mangas, colham dos frutos, plantam na terra, a terra que está diante de vocês. Vocês não estão mais no deserto, a terra prometida tem vida, desfrutem dela. E o maná cessa. E a última divisão, queridos, dos versos 13 a 15, quando esse povo estabelece aliança com o Senhor, quando eles lembram da misericórdia do Senhor os assistindo, quando cessa ali o maná e Deus dizendo: tudo que eu prometi está diante de vós, desfrutem, aparece
um príncipe do exército do Senhor, dos versos 13 a 15. Um príncipe com uma espada, pronta para a batalha, pronta para a guerra. E a Bíblia fala nesses 3 versos, que Josué olha e pergunta: você faz parte do nosso exército ou do exército inimigo? E ele diz: nenhum nem outro. Eu sou um príncipe do Senhor, que fui enviado. Meus amados irmãos, e naquele instante, quando ele se dobra diante daquele príncipe do exército do Senhor, ele diz qual que é a mensagem de Deus para nós. E a Bíblia fala, primeira observação nesse texto, porque ele não para aqui e ele vai capítulo 6 adentro. Ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Meus amados irmãos, naquele instante está se repetindo tudo o que aconteceu com Moisés lá na planície do Sinai, quando do chamado dele em Êxodo 3. E o Senhor repete a mesma coisa: ouve a instrução que eu vou te dar. Tudo aquilo, queridos, é algo que era fruto de alguns acontecimentos. Se os irmãos puderam observar na divisão dos textos, do texto, tudo foi culminando para que, como o Senhor dissesse: a tua guerra é minha, a tua luta é minha, eu vou à tua frente, eu sou o guerreiro de Israel, eu sou o Senhor, eu prometi e vou. Agora é importante, queridos, toda a narrativa do texto ser observada. E aqui, queridos, eu trago algumas considerações, e dentre essas considerações, chamo a atenção dos irmãos: antes de qualquer batalha, antes de qualquer propósito, antes de qualquer missão, por mais óbvia que seja, que pareça, nós precisamos lembrar disso. O óbvio era gritar aos seus valentes: acabamos de atravessar o Rio Jordão, o Senhor está à nossa frente, estamos diante de uma cidade fortemente, com seus muros, extremamente fortificada, mas assim como aconteceu com os reis Seom e Og, vamos para a batalha. Isso era o óbvio, mas não para um servo do Senhor. E aqui nós precisamos aprender com a palavra do nosso Deus. Diante de toda a missão, de todo o propósito, alguns detalhes precisam ser revistos na nossa vida. E o primeiro deles, a aliança que eu e você temos para com Deus. Irmãos, não existe uma mensagem séria em relação aos nossos inimigos sem aliança com o Senhor. Quando nós professamos a nossa fé no Senhor Jesus, ou quando isso não acontece, quando nós não reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, os nossos inimigos não são os principados e potestades nas regiões celestiais, não é o diabo, não é o pecado, não é o mundo, não é a morte. Presta bastante atenção nisso. Sem aliança com Deus, queridos e amados irmãos, sem aliança com Deus em Cristo, o nosso inimigo é o próprio Deus. A barreira da inimizade sem Cristo ainda não foi quebrada. E se não temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não somos considerados filhos de Deus, nós somos considerados sim filhos da ira, e a barreira da inimizade ainda existe. A nossa profissão de fé, o batismo que substitui o rito da circuncisão do Velho Testamento, nos coloca em uma outra condição, a condição de filhos do Senhor, não mais filhos da ira.
Sem Cristo, meus irmãos, nas batalhas da vida, você pode estar lutando contra o próprio Senhor. E isso não é bom. Seremos sempre derrotados. Não há esperança. E surge uma pergunta diante dessa primeira conclusão. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, o que te impede de professar a sua fé e de passar pelo batismo de arrependimento dos seus pecados? Eu me lembro de uma professora muito querida, e ela já tinha participado daquilo que nós chamamos de Fundamentos da Fé, ou classe de catecúmenos, por 5 anos. E no dia que o conselho pediu para perguntar para ela se ela queria ser avaliada, ela disse assim: não sei se é a vontade de Deus, pastor, não sei. Aí eu falei bem assim: você não sabe? Não. Você não sabe se é a vontade de Deus para você professar a sua fé em Cristo, passar pelo batismo? Não, então vamos ajoelhar aqui, vamos orar, vamos perguntar para o Senhor. Ajoelhamos, e ela desconfiada, falei: Senhor, quero fazer uma pergunta para o Senhor. É da tua vontade que essa tua filha, há 5 anos congregando, uma irmã que está aqui, que já é considerada por todos da cidade como uma crente, é da tua vontade, Senhor, revela, mostra, se é para ela fazer a profissão de fé e passar pelo batismo. Dê paz ao coração da tua serva, Senhor, em nome de Jesus, amém. Encerramos a oração ali. Perguntei: minha irmã, o que você acha? É da vontade de Deus que você faça a sua pública profissão de fé e batismo? Ela disse: é claro, né, pastor? Que tal você tomar um rumo na tua vida? Aliança, comprometimento. Segunda observação, querido, segunda conclusão. Nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante quando o rito da Páscoa, trazendo para os nossos dias, a Páscoa é a lembrança, é uma lembrança do amor do Senhor. Na prática, Ele nos ama e Ele já provou isso. Como dito, a Páscoa no Velho Testamento era representado pelo cordeiro pascal, pães sem fermentos, ervas amargas. Essa Páscoa foi celebrada até a morte de Jesus. Essa Páscoa era um tipo de Jesus. Ela apontava para Cristo e ela não mais existe. Hoje a Páscoa, queridos, não é comemorada olhando para a palavra de Deus em meados do primeiro semestre, e sim a cada ministração da Santa Ceia. A Páscoa cristã não é representada por aqueles símbolos dados no Egito, e sim pelo pão e pelo vinho, ensinados por Jesus na noite da traição, que representam o corpo e o sangue de Cristo vertido no Calvário. Todas as vezes, queridos, que tomamos a ceia, nós lembramos que um corpo sofreu a nossa morte e que um sangue puro foi vertido na cruz para a nossa justificação. Lembramos que o Senhor nos ama, lembramos que temos a garantia da nossa salvação, da nossa entrada na Canaã celestial. As provas do amor do Senhor foram suficientes, queridos, por nós. Não há mais necessidade de provar nada mais. E a ceia representa essa prova e esse amor do Senhor. Não só uma aliança, mas um reconhecimento de que tudo foi feito. Terceira conclusão, que nós precisamos, diante das batalhas da nossa vida, das lutas que nós temos, os milagres, eles acontecem. Mas eles acontecem diante de necessidades. Queridos, servimos um Deus de milagres, com certeza, que tem poder para realizar qualquer tipo de milagre. Nós continuamos crendo que os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor, conforme Lucas 18, 27. Porém, surge uma pergunta agora: os milagres são realizados sem propósitos?
São realizados de forma aleatória? E a resposta é não. Não. Os milagres são realizados pelo Senhor, ou aqueles realizados por Deus, são todos com propósito, e o propósito principal é glorificar o seu santo nome. Meus irmãos, imagine que diante de um problema financeiro, o Senhor realizasse um milagre de colocar dinheiro na sua conta. Certamente você ia ficar feliz, alegre, glorificaria o nome do Senhor. Mas te digo uma coisa, você continuaria com o seu descontrole financeiro, você continuaria com um problema. Deus permite situações, muitas delas vexatórias em nossa vida, com o propósito de nos tratar, de dar limites, de sermos por Ele disciplinados. Imaginem se o maná continuasse a cair todos os dias, como acontecia no deserto. O que iria acontecer? O povo não mais trabalharia, seriam preguiçosos, e não era isso que Deus queria. Milagres acontecem, porém, não acontecem para homologar as nossas mazelas. Deus não abençoa a desobediência, relaxo ou preguiça. Ele é sábio e tem o melhor para o seu povo, e o melhor naquele momento era o trabalho, colher, plantar. Meus irmãos, relembrando, nós precisamos sim estabelecer a nossa aliança com o Senhor. Nós vamos lembrar sim que Ele nos ama e o amor dEle foi demonstrado na cruz do Calvário. Nós precisamos também, queridos, ter a consciência de que os milagres existem, mas eles não vão, em momento nenhum, queridos, ser dados para que a nossa preguiça, para que a nossa indisposição, ela seja homologada. Mas por fim, diante de toda essa consciência, de uma aliança feita, de toda essa lembrança, nós precisamos sempre lembrar que o Senhor luta as nossas lutas. Irmãos, lembremos que quando o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos capacita para tudo aquilo que está à nossa frente. Quando um servo do Senhor, diante da escolha da sua esposa ou do seu esposo, ele se dobra em oração e ele pede: Senhor, me mostra. Eu estou diante do Senhor e peço que o Senhor me mostre. Queridos, Deus tem sido misericordioso. Diante de um trabalho que nós temos por assumir ou fazer, uma missão, nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor e pedimos: Senhor, me capacita. Senhor, vá à minha frente. Senhor, direciona os passos que eu devo seguir. Nós entendemos que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. É Ele quem vai à frente. É Ele quem rompe barreiras. É o seu braço forte quem nos dá a vitória diante das batalhas do nosso dia a dia. Queridos, nós levantamos de manhã confiados não na nossa capacidade, não na nossa força, mas na força e capacidade do Senhor. Creia nisso. Porém, queridos, o Senhor faz isso quando há aliança, quando há comprometimento com Ele, quando confessamos o Seu Filho como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. O povo estabeleceu a sua aliança através do rito da circuncisão. Lembrou-se de celebrar a Páscoa, que era a lembrança da libertação do Senhor. Ele viu a promessa do Senhor cumprida com o fruto na terra de Canaã, e viu o anjo, o príncipe do Senhor dos exércitos, com uma espada nua, preparada para a batalha. Irmãos, Jericó caiu, sem a perda de nenhum soldado. As muralhas ruíram, não porque tinha um tanque de guerra mandando bolas de canhão. Não. Elas ruíram pela força e pela ação do Senhor. E esse é um momento muito oportuno para nós reconhecermos a nossa fraqueza e depositarmos a nossa confiança na força do Senhor, que por intermédio do seu Filho já demonstrou o cuidado paternal e pastoral para cada um de nós. Eu encerro essa meditação
Quando Eliezer viu a mulher, Rebeca, talvez esse tenha sido a resposta mais simples diante do todo. Ele viu aquela mulher formosa, descendo, dando água ali para os seus camelos, e a gente pensa, né, como Deus é bom. Meus irmãos, não é só isso. Pensa você que é pai de uma moça, alguém chegando na sua casa com uma história. Eu tenho um senhor a 1.500 quilômetros daqui, e meu senhor tem um filho, tá? Estou vendo a sua filha, Rebeca, bonita, trabalhadeira. Deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui buscá-la, tá? Para que ela vá comigo e se case com o filho do meu senhor. Meus irmãos, isso é uma conversa para boi dormir. Acabou quem chega em casa com uma história dessa, não vai nem esfriar o rastro. Mas a gente vê como que Deus é bom. Ele fala isso para o seu senhor, aliás, ele fala isso para o pai, a mãe de Rebeca, para os irmãos ali dela, e eles dizem assim: ok, você pode levar. Lembra da oração? Senhor, eu tenho uma missão difícil. De repente, o Senhor responde a oração de uma forma completa. Isso acontece na vida daquele que é filho, na vida daquele que tem aliança. E se você ainda não passou por isso, o que está te impedindo? O que te impede de assumir um compromisso, uma aliança? Muitos queridos, infelizmente a gente usa um linguajar de jovem, tem ficado com o Senhor. E acha que isso vai resolver os seus problemas. Não vai. Não vai. E pelo contrário, isso só piora. E nessa noite o Senhor nos chama a um compromisso de aliança, reconhecendo que Ele nos ama, reconhecendo que Ele já provou o seu amor por ti, reconhecendo que o Deus que nos chamou para servi-lo, tudo que Ele prometeu, Ele cumpre. E nesse Deus nós podemos descansar as nossas vidas nas suas mãos. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos pastoreia, é Ele quem luta as nossas lutas. Você que talvez amanhã tenha uma grande batalha, como Josué, talvez seja um momento oportuno para você chegar diante do Senhor e dizer: eis aqui o teu servo. Eu quero sim, Senhor, estabelecer uma aliança contigo. Aproveite a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?